Professor, o curso sequencial de 3 meses é aceito como nível superior no cargo de técnico judiciário? Vamos lá, galera. Resposta objetiva, nunca. Resposta completa. Nós estamos vivendo, vocês sabem disso, várias mudanças no sistema educacional brasileiro. Porém, o tecnólogo é um troço que existe no Brasil desde os anos 60. A gente acha que é novidade dos governos atuar. Porra nenhuma. Essa porra está desde os anos 60 com a gente. E, na verdade, o que acontece? Compete ao MEC estabelecer qual é o mínimo de carga horária de estudo para poder se adequar a cada uma dessas instruções. Então, nós temos como regra, tá? Por exemplo, graduação normal, no mínimo, os caras botam 2.400 horas, podendo chegar ali a 4.000, tal, tem de 6.000, tem uma porrada. E quando você fala em tecnólogo mínimo de 1.600 horas, tá? O que se tornou uma coisa meio convencional? 1.600 horas, pela distribuição natural de estudos, você faz em 2 anos. Então, virou um padrão no Brasil, olha, de 2 a 3 anos de qualificação é tecnólogo. De 3 para cima, né, que até os 3 já meio que morreu, né, 4 anos para cima é graduação normal. E aí vem, o que é graduação? Tecnólogo é graduação. Bacharel, licenciatura e por aí vai. Para por aí, fora uns termos técnicos por ali. Mestrado, doutorado, pós-graduação. A grande jogada é você entender o seguinte. A estrutura hoje nos ensina que só são aceitos como nível superior para concurso se o edital falar graduação apenas, tá? Só são aceitos tecnólogo e as graduações naturais. Então, por exemplo, o que o meu amigo Kelvin perguntou, o curso sequencial de 3 meses, ele é aceito nunca, a carga horária é muito baixa, e o curso sequencial no Brasil, ele recebe status de complementação de estudante, ou complementação do estudo, ou complementação escolar. Tá? Então, cursos sequenciais, eles têm a mesma característica de um nível médio, só que não é um nível médio, pelo amor de Deus, tá? Ele tem uma cara de nível médio técnico, até para ser mais correto. Só que a gente tem que ter cuidado, galera. O pessoal tá botando na cabeça que tecnólogo serve para qualquer concurso do Brasil, o que não é verdade. Porque existe tecnólogo, por exemplo, de curso de direito, você sabia disso? Existe. Serve para qualquer prova de nível superior de direito? Não. Porque se a prova pede bacharel em direito, tem que ser direito de 5 aninhos, querido. Então toma cuidado que a galera tá vendendo essa história que todo tecnólogo serve. Se o edital do TSE chegar falando tem que ter bacharel ou licenciatura, tecnólogo se fudeu. Porque tecnólogo não é bacharel e não é licenciatura. Tecnólogo é uma graduação com o nome tecnologia. Não à toa é graduação tecnológica. Aí estão surgindo, e aí fica a segunda observação, estão surgindo os tecnólogos de 18 meses, 1 ano e meio, ao invés dos 2 tradicionais que virou mania. O problema é que tecnólogo de 18 meses tem um monte, gestão pública, gestão comercial, comércio exterior, tal, tem um monte. Só que esse monte tá numa gaveta que não serve pra gente. E aqui eu vou dar uma dica de amigo. Tá, então eu posso fazer o tecnólogo de 18 meses? Pode, desde que você pesquise sobre a palavra correta é registrado pelo MEC. Então você tem que procurar a portaria do MEC que autoriza o funcionamento daquela entidade sendo registrado na estrutura educacional brasileira. Por quê? Porque se for uma portaria autorizando oferecer aquele curso, não é tecnólogo. Porque não há reconhecimento pelo MEC. Então tem uma diferença entre autorizar uma oferta de cadeira reconhecida pelo MEC e autorizar pelo MEC. Você tem que procurar a portaria que reconhece. E detalhe, tem muita faculdade vagabunda que coloca lá, é a portaria tal. Pesquisa, porque quando você olha não tem nada a ver com o que a faculdade está falando. E outra, quando o MEC faz isso, ele normalmente fala sobre a carga horária. Quando não fala, ele aponta para a portaria que é a 413, se eu não me engano, de 2016, que vai falar sobre... Tem ali uma estrutura sobre cargas horárias, tá? Então o que ele faz? Ele fala, ó, beleza, você pode estar registrado, está reconhecido, né? Aliás, a palavra não é registro, não, está reconhecido, perdão. Reconhecido e autorizado, tem uma diferença muito grande. Então o MEC ele fala o seguinte,
Reconheço desde que ofereça o mínimo de horas. E ele fala o mínimo de horas. 1.600, 1.800, 2.400, porque depende do tecnólogo. Tem tecnólogo que obrigatoriamente o mínimo é 2.400 horas. Tá? E aí o que acontece? Os caras colocam que tem uma portaria do MEC autorizando, só que a portaria pede 2.400 horas, a faculdade coloca 1.600 horas e você porque você fez uma faculdade que não vai servir pra porra nenhuma depois. Por quê? Porque não tem reconhecimento do MEC. Tá? Então, pelo amor de Deus, é só você entrar no site do MEC e pesquisar a portaria que supostamente a faculdade tem. Eu tô falando isso, tá? Porque eu fui ver agora, no começo de 2023, é que começaram a reconhecer tecnólogos de 18 meses. Até então não tinha, era tudo autorizado. Toma cuidado. Agora, gente, 18 meses já é apertado. Já é um troço que o MEC aceita com um pé atrás. Menos do que isso, não acredite. Porque qual é a diferença de tecnólogo para o resto? O tecnólogo tem a característica de ser uma especialização determinada, né? Só que mais acelerada do que o bacharel e a licenciatura. O problema é que todo mundo está achando que tudo é tecnólogo, tudo é nível superior. E não é, toma cuidado. Tá? Então, quais são os dois cuidados que você tem que ter? Primeiro, ver se realmente aquele tecnólogo abaixo de 2 anos, ou seja, 18 meses, menos do que isso não fode, né? 18 meses até 2 anos é o que fica no meio do caminho, você tem que estudar o reconhecimento pelo MEC do diploma daquela porcaria, que senão não vai adiantar nada. Eu tive amigos que fizeram, na época que começou a ganhar força tecnólogo no Brasil, eu tive muito amigo que fez e se ferrou porque não servia, porque não tinha reconhecimento pelo MEC. E a faculdade vendia como reconhecida. Tá? E segunda coisa, tem que ter cuidado, o edital. Porque se o edital pede bacharel, nunca que tecnólogo substitui bacharel. Então eu repito, tecnólogo é nível superior, é graduação, mas não é bacharel e não é licenciatura. Tá? Inclusive o pessoal está voltando a falar de licenciatura curta, que já acabou há muitos anos no Brasil, não existe mais, é só licenciatura plena, tanto que agora o mínimo é 4 anos. Tá? Então, não, nenhum cursinho, menos de 18 meses, 18 já é ridículo pra cacete, menos do que isso. Tá?